Olá, Dev, tudo bem com vocês aí? O que a gente vai fazer a partir desse vídeo agora é o seguinte: eu vou dividir esse vídeo, essa criação da location, em dois vídeos para não ficar hora ou mais de hora por vídeo aí, porque é muito detalhe, a gente tem que entrar nos detalhes, né? Então eu vou fazer uma primeira parte, que vai ser esse vídeo agora, e a segunda parte a gente concluindo com todas as funções aí do cadastro de location, com o mapa, com a seleção dos itens ali, tudo vai ficar legalzinho. Então a gente vai começar aqui. Primeiro, eu vou disponibilizar o CSS, a estrutura do HTML também, porque é HTML, é CSS, isso aí, a maioria com certeza já conhece. Quem ainda não conhece muito bem, pode buscar aí na internet, no próprio YouTube, muito conteúdo sobre HTML, CSS, JavaScript básico também. Então a gente vai aí focar mais nas funções do React e algumas funções mais avançadas aí do JavaScript, né? Vamos lá, então eu vou copiar aqui o CSS e a estrutura do nosso HTML aqui. Estamos aqui com o CSS, já está de acordo, né, com a estrutura que a gente vai montar aí para a nossa página de cadastro de location. Então vamos começar aqui, vou colocar aqui uma estrutura básica aqui, beleza. Então a gente tem aqui uma div principal aqui, que está recebendo aqui a nossa ID dessa página, então toda a estilização CSS está pegando esse ID aqui como referência, então é mais para isso. Um detalhe para a gente observar com relação ao HTML aqui no React é que a propriedade class ela não pode ser usada dentro do React, porque class é uma palavra reservada do JavaScript, que é quando a gente quer declarar uma classe no JavaScript, né? Então o React ele substitui aqui por class name. Então isso refere-se a uma classe CSS do elemento HTML. E a gente vai ver algumas outras propriedades do HTML sendo redefinidas pelo React aqui, para que não haja conflito com as palavras reservadas do JavaScript. A gente pode usar aqui um recurso chamado emit, que ele completa para a gente a criação de um código. Por exemplo, eu quero criar uma div que tem uma classe com nome classe 2, por exemplo. Dentro dela eu quero que tenha um H1 e eu dou um tab nisso aqui. Então ele já montou para mim, ó, div com class name classe 2, já colocou H1 aqui dentro e ele já vem com o cursor aqui, ó, para eu poder digitar qual é o conteúdo desse H1. O nome desse recurso é o emit. Então, por exemplo, eu quero criar uma lista, uma UL, que vai ter dentro dela LI, só que eu quero não só uma LI, eu quero 5 LIs. Então eu boto asterisco 5, dou um tab, ele já cria para mim a lista com os 5 LIs aqui dentro. Se você for dando tab, ele vai pular de lista em lista, tá vendo? Para poder você já ir digitando ali o conteúdo de cada lista. Como que eu habilito esse emit aqui, né? Você pode dar um Shift Ctrl P ou Shift Command P no seu Visual Studio Code aí. Você vem aqui em preferências, né? Open Settings com JSON, padrão JSON. Basta você cadastrar aí, ó, nas suas configurações, essas duas linhas aqui. Né? Você pausa o vídeo aí, vê certinho aqui, tem que cuidar para cada caractere, tem que estar exatamente como está aqui. E aí você já vai ter esse emit aqui, ó, também funcionando para você aí, beleza? Vamos para a nossa aula, que ela vai ser longa e eu estou aqui falando de coisas que não tem nada a ver, né? Vamos lá. Bom, a gente incluiu aqui inicialmente a estrutura do nosso HTML. A gente está com alguns erros aqui porque faltam algumas importações. A primeira é o logo, que é o mesmo logo que a gente já tem na nossa página home. A gente vai precisar também importar o link, que a gente já viu também, que é lá do nosso React Router DOM, né? Para a gente poder estar alternando entre páginas. A gente tem um ícone aqui também para também importar, falta importar esse ícone. E aqui a gente tem a estrutura, né? Tudo isso aqui, ó, tá dentro de um cabeçalho. Deixa eu dar uma indentada aqui, tá faltando. Então está dentro de um header, essas configurações. E aí depois a gente tem o nosso form, onde a gente vai ter aqui, ó,
dentro do nosso form, vamos identar aqui também, beleza. Então no nosso form a gente vai ter alguns elementos semânticos aqui do HTML, né? Um field set, onde você tem uma legenda, onde você quer definir aqui um grupo de informações desse formulário. Então tem um field set, um conjunto de campos para dados, um outro conjunto de campos que vai ter, na verdade, o endereço, então a gente vai incluir um mapa aqui, e os campos de cidade e de estado, né? E aqui o último são os itens, então para o usuário selecionar qual item que esse ponto de coleta aqui, esse local de coleta vai trabalhar coletando. Esses elementos aqui são do próprio HTML, né? Então são elementos aí que ajudam a questão da acessibilidade da aplicação. Vale a pena você que não conhece, caso você não conheça, né? Dar uma pesquisada sobre elementos semânticos aí do HTML. Então vamos fazer a importação dessas questões aqui que estão faltando, né? A gente precisa do nosso link. Então vou importar aqui o link do React Router DOM. Também vou importar o ícone. Então, o ícone a gente vai importar lá do React Icons, né? /fi, que é do Feather Icons. E a gente pega o nome aqui do ícone, já cola ele aqui. Falta agora o nosso logo. Import logo. Assets logo.svg. Se não me engano é isso. Então tá aí. Então a gente já está com uma estrutura do HTML. Tá embaixo dos field sets aqui, ó, a gente já tem um botão aqui do tipo submit, que vai ser o botão que a gente vai enviar os dados para a API, né? Vou abrir um outro vídeo, vou trazer para cá. E aí a gente está aqui com a nossa página home. Se a gente vai no botão, a gente vai lá para a nossa página do Create Location, que já está com os elementos que a gente colocou aqui. Tudo bagunçado, né? Mas por que está bagunçado? Porque faltou a gente importar aqui o CSS, né? A gente colocou ele aqui na pasta, mas aqui no nosso componente ele não está sendo importado. Então vou dar aqui um import no nosso ponto barra styles.css, salvar. Provavelmente agora a gente já está com a página já arrumadinha, né? Então tá aqui. A gente tem aqui, ó, um link para a gente voltar para a página anterior através do recurso de navegação do próprio React, que é a Single Page Application, né? Então fica bem dinâmico essa navegação. Aqui estão os nossos subgrupos aqui, né? Os elementos semânticos. Então eu tenho o field set dados, endereço e itens coletados. Então vamos começar colocando esses elementos aí, né? Aqui embaixo desse legend aqui, que é a legenda, né, desse agrupamento aqui, nós vamos começar fazendo aqui a configuração dos campos. Então, para a gente ganhar tempo, eu vou copiar. São 3 campos que nós vamos incluir aqui. Vamos lá, a gente tem aqui, nessa seção de dados aqui, a gente tem o campo name, que é o nome da entidade, o nome do local de coleta, né? Aí o e-mail e o WhatsApp. Então são os 3 campos aqui dessa seção dados. Então se a gente salva aqui, a gente já vai ter lá no nosso componente os 3 campos aqui. Não tem nada demais aqui, é HTML com CSS por enquanto. Então uma div com class name, a classe, né, CSS chamada field. Então aqui, essa seção já tem os campos que a gente precisa. Aqui na seção de endereço do mapa, nós vamos começar primeiro colocando os 2 campos, cidade e estado, né? Então aqui, ó, da mesma forma, deixa eu jogar para frente esse aqui.
Aqui embaixo do Legend, aqui a gente vai incluir os dois campos dessa seção aqui, que é referente à parte de endereço, né? E vai ter o mapa também. Então aqui a gente tem um Field Group, que ele está envolvendo dois campos. Então dentro dessa div Field Group, nós temos outras duas divs, um para cada campo. Então o primeiro campo é o da cidade, está aqui o name, city e ID também. O segundo campo é o estado, que é o campo UF lá da nossa API, né? Mais dois campos aí, já na seção de endereço, né? Vamos salvar e ver como é que ficou. Então tá aqui, ó, em endereço, já entrou o campo cidade e o campo estado. Nós vamos aqui em cima colocar o mapa, daqui a pouco. E por fim, a gente vai incluir aqui a lista com os itens a serem colocados, a serem coletados, né? Então aqui embaixo, aqui, ó, nesse Legend, a gente vai incluir aqui uma UL com a lista dos elementos, né, dos itens. Vou colocar aqui, primeiro, no primeiro momento a gente está pegando isso aqui estaticamente, né? São 6 itens de coleta. Isso, de que forma a gente vai pegar isso? A gente já tem lá isso no banco de dados, né? Inclusive, cada item foi incluído através de uma seed, se vocês lembram, né? Na nossa API. Deixa eu fechar esse lado esquerdo aqui. Aí. Então aqui, o que está sendo feito? É uma UL, uma lista não ordenada, né? Ela tem a classe aqui, ó, CSS, para poder organizar essa lista aqui. Então, para cada elemento dessa lista, a gente tem uma imagem, que é a imagem que está lá cadastrada na nossa API, né? Então, eu já botei aqui a URL da nossa rota estática, lembra daquela rota estática, que a gente já tem cada imagem? Só que aqui, por enquanto, está repetido 6 vezes a mesma imagem, a mesma informação, porque a gente vai puxar isso da API. Então, a gente vai se conectar à API e pegar cada elemento. A gente vai iterar na lista de item que a gente vai receber. Vou salvar aqui. Se a gente observar lá, a gente já tem aqui, ó, os 6 elementos aqui também já dos itens coletados. Porém, ele não identificou aqui o arquivo. Na verdade, não é que não identificou, né? Na verdade, eu não estou com a minha API aqui em execução. Eu vou até aqui puxar aqui o terminal. Ó, aqui está o nosso shell da nossa aplicação React aqui, né? Eu vou aqui no shell abrir nova aba. Vou limpar a tela. Vou lá no diretório da API, que é API Node coleta seletiva. Vou dar aqui um npm run dev. Beleza. O servidor está startado na porta 3333. Ok. E o nosso React também está rodando aqui na porta 3000. Então agora eu vou dar um reload aqui. E vamos ver se ele pegou. Opa! Já achou lá a imagem, ó. Vocês lembram que a imagem era bem diferente, né? Quando a gente fez o curso da API, mas eu precisei mudar para poder ficar de acordo com o layout aqui, né? Ficar legal. Ele está pegando a mesma imagem para tudo. Se você observar, tem uma aqui que está diferente. Isso aqui é o seguinte. Vamos aqui. Existe uma classe CSS no nosso CSS aqui, né? Nosso style CSS, que é essa classe aqui, ó, selected, que vai ser atribuída, né? Vai ser colocada para cada elemento que o usuário clicar, a gente adiciona essa classe selected e aí o elemento clicado vai ficar dessa cor aqui. Então ele vê aqui, clica aqui, fica dessa cor. Da estrutura que a gente vai ter, o que falta aqui agora é o mapa, né? Já estamos com todo o HTML aqui, os campos aqui dos dados principais, os dois campos de endereço, os itens, que ainda está estático, mas em termos de estrutura, falta a gente incluir um mapa aqui. Vamos fazer isso agora então. Bom, a alternativa que mais é usada, né, que mais se usa aí para integração de mapa, né, em aplicações web, é o Google Maps, né? Porém, aqui eu vou trazer uma opção que é um mapa que é gratuito e de código aberto, é software livre, né? Que é o Leaflet. Então, a gente pode acessar aqui o site dele. Tá aqui, ó, Leaflet
liflet.js.com. Então é uma solução aí, ó, open source, JavaScript, que vai dar condição de você ter um mapa aí que você pode selecionar, pode colocar um marcador, e é mais para você ter uma alternativa, você conhecer uma alternativa ao Google Maps, que é enjoadinho de você usar, né? E aqui já é um uso mais direto. Você simplesmente faz o download, né? Instala as bibliotecas no teu projeto e simplesmente vai usar. Então eu já deixei aqui preparado a forma como a gente vai usar, mas aqui você tem toda a documentação, você tem aqui, ó, tutoriais, então a gente dá aqui um Quick Start, né? E aí você tem aí como é que você faz para importar. Inclusive, ó, esse CSS aqui, ó, é o que a gente precisa. Eu já vou copiar aqui. Então você vem aqui no leaflet.js.com /examples /quick start, né? Você vai ter CSS, eu já vou copiar aqui. A gente vai lá no nosso index.html, aqui, ó, dentro da pasta public. A gente vem aqui logo abaixo aqui da fonte que a gente incluiu e incluir esse CSS aí do mapa. Está incluído, vou salvar. Não preciso mexer mais nada nesse arquivo, vou fechar aqui. Depois disso, o que a gente precisa fazer é, aqui ele está dando a solução com o script, né? Mas a gente está usando o React, então a gente vai instalar de outra forma. Eu vou aqui na aplicação, na verdade eu vou abrir o shell aqui, para não precisar parar nossa aplicação lá, o servidor, né? E a gente precisa instalar. Então a gente vai instalar npm install leaflet, tá aqui, ó. É importante que a gente instale essas versões aqui, porque saiu uma versão nova, mas está dando uma incompatibilidade com essa biblioteca que a gente precisa instalar junto, que é o React Leaflet. Então a gente instala o React Leaflet na versão 2.7.0 e o Leaflet na versão, você vai botar @circunflexo 1.6.0. Se você tiver dificuldade, vai estar no repositório, dentro do package.json você vai ter essa informação lá. Eu vou subir para o repositório no GitHub, né? Tudo que a gente for fazer nessa aula aqui. Então você vai poder consultar lá certinho as versões. Vou instalar aqui, vamos aguardar aí. Bom, depois de instalada aqui a biblioteca, vou limpar aqui, vamos instalar aqui a tipagem do React Leaflet, né? Então é o npm install @types /react-leaflet -d maiúsculo, que é dependência de desenvolvimento, né? Pode ser que aconteça com você o que aconteceu comigo aqui. Depois que eu instalo essa biblioteca do mapa, ele diz que ele não encontra a declaração do React. É como se tivesse perdido aqui a referência dos tipos referente ao React. Para isso, o que a gente faz? A gente reinstala aqui, ó, o @types do React. Vou instalar aqui. Ok, instalado, já resolveu aqui, ó, beleza? Vamos fechar aqui o terminal. Então a gente já está com o mapa instalado aqui para gente. Depois de ter já importado o CSS lá no index.html, o que a gente precisa fazer agora é importar aqui no nosso componente, no nosso create location, né, os componentes do mapa em si. Então eu vou aqui, depois do nosso ícone aqui, eu vou importar aqui, lá do nosso, aqui, ó, React Leaflet. O que eu vou pegar de lá? Vou pegar o map, que é o mapa em si. Vou pegar o tile layer e vou pegar o marker. Esse tile layer é para a gente definir uma estrutura, né? Um layout do mapa em si, né? Como se fosse o tipo de mapa que você vai
usar na aplicação, né? Então, o mais comum é esse OpenStreetMap que a gente vai configurar aqui. Então, depois que a gente importa aqui, a gente parte então para incluir aqui, ó, eu vou colocar aqui logo depois do Legend, a gente vai ter a nossa tag Map. Dentro dessa tag Map, a gente tem o Style, que vai ser quem vai definir o tipo desse mapa, né, como eu já disse. E a gente tem também o marcador, o marker, que a gente poderia até deixar para colocar depois, mas eu vou deixar aqui. O mapa, a gente precisa passar para ele o quê? Em que ponto ele vai ser plotado inicialmente, que é o atributo center, que ele já traz aqui para a gente, né? TypeScript ajuda nessa hora. Então, aqui eu vou passar para ele um JavaScript, então por isso que eu coloquei chaves, que na verdade vai ser um array. Esse array eu posso botar aqui como 0 e 0, vai ser o ponto inicial onde esse mapa será plotado. E além desse atributo center, eu tenho também o atributo zoom, que é o tamanho de zoom que eu quero dar nesse mapa inicialmente, que ele já apareça. Então, da mesma forma, eu vou entrar com um JavaScript aqui e vou botar o número 14 como zoom. Então, o mapa já vai nascer na posição 0, latitude 0, longitude 0, com zoom 14. Esse tile layer aqui, ele tem alguns atributos já pré-definidos. Eu vou fazer uma cópia dele aqui, da minha colinha aqui, e vou substituir aqui, que ele já vem aqui preenchido. Ele já vem aqui preenchido com os valores. Isso aqui é padrão, isso não muda, né? Que é o que eu falei, aquele OpenStreetMap aqui, que é o tipo de mapa que a gente vai usar aqui. E o marcador, o que o marcador precisa? Ele vai marcar o quê? Uma posição, né? Então, da mesma forma, ele tem aqui um position, que também recebe um par de latitude e longitude, né? Então a gente pode passar aqui um array. Eu vou aqui no Insomnia, se eu não me engano, aqui no Insomnia eu já tenho aqui uma latitude e longitude aqui que a gente usou, né, durante a construção da nossa API. Deixa eu ver aqui, locations, criar location, aqui ó. Então eu vou pegar isso aqui, vou copiar, vou colocar até aqui na posição inicial do mapa. E aqui no marker também, como latitude, longitude, essa posição aqui. E aqui, ó, ao invés de 0, ao invés de começar o mapa no 0, 0, já começa ele numa posição ali definida e coloca um marcador exatamente nessa posição. Vou salvar. Bom, não está dando mais nenhum erro para a gente. Acredito que a gente já tem um mapa plotado lá na aplicação. Vamos ver aqui. Beleza. Então a gente já tem um mapa aqui, ó, com um marcador aqui, ó, bem no ponto que foi definido, né, com a latitude e longitude lá. Então aqui tem o zoom, você pode estar ampliando aqui, ó, para você poder chegar em mais detalhes. Então tá aí o mapa do Leaflet, que é uma alternativa. Você vê que é bem mais simples de você usar, bem mais rápido. Você não tem que criar um projeto, pegar as credenciais, informar cartão de crédito, nada disso. É configurar e usar. Para a gente finalizar esse vídeo aqui, o que eu vou fazer? Eu vou trazer aqui para a gente já os itens lá da nossa API. Tá? Então a gente vai já fazer um acesso à API aqui para trazer para cá os itens lá do nosso servidor. Para a gente buscar esses dados lá, esses itens de coleta, a gente precisa de uma biblioteca, né, para poder consumir os dados da API. Uma biblioteca que é muito usada para esse fim é a Axios. Né? Através da Axios a gente consegue estar buscando esses dados lá. Então eu vou aqui no nosso shell aqui, o que a gente instala? npm install Axios.
Vamos instalar aqui. Beleza, já está instalado o Axios aqui para gente. E para a gente configurar o uso dessa biblioteca aqui, eu venho aqui na pasta src, vou criar uma pasta aqui chamada Services, que é onde a gente vai configurar o acesso à API através do Axios. Então é um serviço. Aqui nessa pasta eu vou criar um arquivo chamado api.ts e nesse arquivo a gente põe as configurações para poder acessar o Axios. Então a gente começa fazendo a importação. E a gente define aqui uma constante, que eu vou dar um nome de API. E através do Axios, a gente pode estar criando aqui, eu vou definir aqui, a gente passa para ele um objeto, nesse método create do Axios, onde a gente informa a URL base da API que a gente quer consumir, né? Então ele tem um parâmetro aqui, ó, base URL, ele já traz aqui para a gente, onde eu informo a URL base que eu quero usar para acessar a API. A nossa API ela está no endereço http://localhost 3333, não é isso? Eu já estou com o servidor aqui rodando em execução. Aqui agora eu preciso exportar. Export default API, que é essa constante que a gente definiu aqui, né? E é simplesmente isso, é simples usar esse Axios. Agora eu preciso, esse acesso já posso fechar aqui, essa API também já está definida. O que a gente precisa fazer aqui agora é importar a API aqui. Então eu vou aqui, import API from services/API. Então já estou com a API aqui para mim. E aí agora tem um ponto importante para observar aqui. Como é que a gente usa essa API? É simplesmente colocando um API.get, no caso, é o método que a gente vai usar, que é para buscar as informações lá do nosso servidor, né? Por exemplo, da rota items que a gente tem lá. Porém, aqui no React, o React ele tem um comportamento que é o seguinte: a cada atualização de uma informação de estado aqui no componente, ou a cada atualização de qualquer informação aqui nesse componente, o componente ele é recarregado, né? E aí, se a cada mudança de estado a gente ficar reexecutando essa função, que o componente é uma função, né? É uma arrow function, tudo que está aqui vai ser executado novamente. Então, imagina a gente ficar, a cada mudança de um atributo aqui, a gente ficar reexecutando, né, esse método da API. Esse não é um comportamento que a gente quer. E aí, a gente vai conhecer aqui mais um hook do React que vai nos ajudar nessa função aqui. Vou dar um Ctrl X aqui. A gente está falando do hook chamado useEffect. Vou importá-lo aqui. useEffect. Qual é a função desse useEffect? Esse useEffect, a gente usa ele quando a gente quer, a partir de uma ação no nosso componente, a gente quer executar uma função. Então, ele é um hook que você informa para ele dois parâmetros. O primeiro parâmetro é qual função você quer executar. Então, você passa uma arrow function para ele, é o primeiro parâmetro dele. O segundo parâmetro dele é quando você quer executar essa função, que é um array, e ali você pode estar informando uma lista de atributos ou de variáveis, né? Que quando essa variável alterar, eu quero que execute essa função. Ou posso passar o array vazio, que aí ele vai executar uma única vez, que é quando essa função do componente for montado, né? For iniciado.
Então vai ser uma única vez, não vai ser a cada mudança no estado, não vai ser a cada atualização do componente. Então ele vai nos ajudar exatamente nesse ponto aí. Como que eu uso? Eu simplesmente venho aqui e chamo o useEffect. Como eu disse, são dois parâmetros. O primeiro é a função que eu quero executar. Então a gente passa para ele uma error function. Então esse é o primeiro parâmetro. O segundo parâmetro é quando eu quero executar essa função que vai estar aqui. Então aqui dentro vai estar o corpo da função. A gente dá um Enter aqui. E aqui depois da vírgula é o segundo parâmetro, que é, se eu não passo nada, se eu deixo como está aqui, ele vai executar esse useEffect aqui no momento em que isso aqui for carregado, for executado, né, pela primeira vez. Então, ao abrir, né, abrir essa página, abrir esse componente, ele executa esse useEffect. Então, esse é o melhor momento para a gente fazer uma chamada API. Então, quando o componente estiver sendo criado, vá na API e busque os dados, beleza? Vou colocar aqui, então, aqui dentro da função, a chamada para a API. Como é uma requisição assíncrona, a gente tem que aqui, ó, chamar o then, que vai aguardar que se tenha resposta. E aqui a gente recebe essa resposta, que é o response. Com esse response, aí eu faço algo. Primeiro, inicialmente, vamos fazer um console log aqui desse response. Mas e aí, por que a gente não pode usar o async await aqui? Por que eu tenho que usar esse then? O useEffect não permite que a gente venha aqui e coloque um async aqui, ó. Ele não vai deixar, já está criticando aqui. Então aqui ele diz que você não pode usar uma promessa aqui direto aqui nesse parâmetro que é uma função dele. Então a gente não consegue usar dessa forma. Existe até um recurso que dá para você usar async await aqui dentro, mas isso vai ficar mais para frente porque é algo um pouco mais avançado isso aí. Mas a gente pode usar o then aqui, não vai ter problema algum aqui. Ele vai aguardar isso acontecer. Quando ele tiver resposta, é que ele vai executar o que está aqui dentro. Bom, então agora vamos salvar. Vamos lá na nossa aplicação. Eu vou abrir aqui a console. Vou dar aqui um inspecionar console e vou dar um reload aqui. Tá aí, ó, ele montou o componente e trouxe aqui, ó, na console os dados para a gente. Então ele conseguiu acessar nossa API, buscou os dados, estão aqui nossos 6 itens lá da API, ó, tá vendo? O título e a image URL da API. Então a gente tem ID, image URL e title. Como agora que eu vou pegar esses dados e preencher aqui, né? A gente precisa jogar isso aqui, né? Dentro do nosso componente, dentro do HTML aqui. De que forma eu vou fazer isso? Lembra do estado, do conceito de estado? Que é o recurso que a gente tem aqui no React para estar armazenando informações de um componente, né? Então a gente vai precisar criar um estado para isso, para pegar esses itens que estão sendo trazidos aqui da API, armazenar no estado, e esse estado eu vou lá e configuro no formulário. Então eu vou aqui importar aqui o useState, beleza? Vamos criar o nosso estado aqui em cima, const, desestruturando, vou chamar de items. Então o método para alterar esse estado vai ser o setItems, e ele vai estar aqui de um useState, que a princípio inicialmente, né, vai ser um array vazio. Bom, uma coisa que eu quero reforçar para vocês aqui é o seguinte: a gente usando um projeto em TypeScript, e quando a gente define um estado aqui que vai receber como conteúdo um objeto que é composto, ou seja, um array, um objeto, é importante que a gente crie uma interface com
o tipo da informação que vai ser trazida aqui, né? O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter um array de itens, né? Se a gente observar aqui, a gente tem aqui um array, ó, um array com 6 elementos. Cada elemento é um objeto com os itens. Ó. Então, o que a gente precisa informar lá? Que para aquele array ele tem isso aqui como conteúdo. Ele tem ID, ele tem image URL e ele tem title. Esse é o conteúdo que vai ser recebido ali. Como que eu informo isso aqui para o React? Então a gente vem aqui, ó, cria uma interface, item, e eu quero definir o que tem em cada item. O que eu tenho em cada item? Eu tenho um ID, que é um número. Eu tenho um title, que é uma string. Eu tenho uma image URL, que também é uma string. Não é isso? É isso que eu estou recebendo lá da nossa API. Então, esses itens aqui, ele é um array desse tipo aqui, que a gente acabou de definir. Então aqui, ó, no useState, a gente pode passar aqui para ele um generic, informando que informação que esse estado aqui vai estar recebendo. Então o tipo é o item que a gente já definiu. Mas a gente não vai receber um item só, a gente vai receber um array de itens. Então a partir desse ponto, a gente já sabe o que tem em cada item desse. Beleza, então a gente já tem o estado definido, a gente já está recebendo as informações aqui. Como que eu vou jogar isso para dentro do estado aqui agora? É através desse método, lembra? O setItems, que a gente usa para alterar o estado. Então aqui onde está console.log, o response, vamos voltar aqui, ó, ele está trazendo aqui, além do data, config, outros objetos aqui. O que a gente quer está em response.data. E aqui está o nosso array com os objetos. Então eu venho aqui, ó, ao invés de console.log, eu passo o setItems, passando para ele como parâmetro response.data. Vamos salvar isso. E agora a gente precisa usar esse estado. Aqui ele está dizendo que ele não foi usado ainda, ó, declarado, mas nunca usado. A gente vai usar agora. A gente vai lá nos itens. Agora, ao invés de 6 elementos, eu preciso de um só, porque a gente precisa agora iterar esse array que tem 6 elementos lá. Como é que eu crio uma iteração aqui no JavaScript com o React, né? Então eu vou abrir aqui as chaves para informar que eu quero incluir um código JavaScript aqui. Vou pegar a nossa lista de itens e vou usar o método map, que me permite iterar, né? Me permite percorrer esse array de elementos aí. Para cada item dessa lista, o que eu quero fazer? Eu posso botar aqui, ó, parênteses direto, para eu já retornar diretamente o que eu quero trazer de cada lista. Então eu vou tirar o LI daqui, vou jogar o LI aqui dentro, porque agora a gente vai pegar, ó, de cada item, imprima, ao invés do src ser agora um endereço fixo aqui, o que ele vai ser? Ele vai ser o image URL, que tem já o nosso endereço completo, né? Então vai ser item. Agora, ó, só em colocar o ponto, ele já sabe o que tem ali dentro do item. Por que ele sabe o que tem dentro do item? TypeScript ajuda muito nisso. Exatamente por conta dessa interface que a gente definiu aqui. Ó. Eu estou dizendo aqui qual é o tipo desse item. Tá vendo? Como é muito bom isso. Facilita a tua vida aqui agora. Você dá o ponto, ele já te diz o que você pode usar. Aqui eu quero usar o image URL. E aqui no Alt, eu vou usar o item.title. Muito bom. Vou salvar. Vamos lá na nossa página. E já está aqui, ó, cada item, cada um com sua imagem, prontinho aqui para ser usado. Olha que legal.
Só que a gente recebeu um erro aqui, ó. O que ele está reclamando aqui, ó? O filho da lista, ele precisa ter uma chave única. Quem é o filho da lista? Então a lista aqui, ó, é o map. Então o primeiro elemento dentro do map, o elemento raiz, que está sendo repetido aqui para cada item da lista, ele precisa ter uma propriedade key com um valor único para cada item que for renderizado, né? Então você tem que ter uma propriedade aí, um valor único para cada item, para poder ele não dar aquele erro lá. O que a gente tem aqui que não se repete? A gente tem o ID, né? Aqui dentro do item, a gente dá o ponto, ó, a gente tem o ID, a imagem, o URL e o título. A gente pode usar o ID aqui nesse caso. E aí agora, a gente recarregar aqui, a gente não vai ter mais aquele erro aqui, e a nossa lista está aqui, tudo funcionando. Para esse vídeo acho que está bom, o vídeo já está bem longo. E na próxima aula a gente vai finalizar isso aqui, que vai ser o seguinte. A gente vai dar vida a isso aqui. Ao usuário clicar, vai estar selecionado. A gente vai também colocar um marcador. Onde o usuário clicar, ele já vai colocar um marcador aqui automaticamente. E, por fim, fazer o envio, né, de todas as informações aqui depois preenchidas. Ao clicar aqui no botão, ele fazer o envio da informação para a nossa API. Mas isso tudo para a próxima aula. Até lá então.